Alguns anos atrás eu estava super envolvido com um grupo missionário. Eu era um missionário integral nessa base, nessa organização. E lá nessa base a gente tinha pessoas de várias partes do mundo que falavam inglês, que falavam outras línguas. E eu tinha um desejo muito grande de aprender a falar inglês. Eu queria ser fluente, eu queria dominar essa língua. E nesse período eu pagava um curso de inglês muito caro, era bem salgado mesmo o valor. E eu estava lá fazendo esse curso, tentando aprender a falar inglês, enquanto era um missionário nessa base. E eu recebi um conselho de um cara lá, que era um líder, um pastor, e ele me aconselhou a largar o curso de inglês e me tornar mais próximo deles, começar a caminhar de uma forma mais ativa com eles, mais próxima deles, que assim eu ia aprender a falar inglês. Afinal de contas, todo mundo falava inglês lá, né? Então eu ia meio que aprender com eles. E o resultado disso foi que eu larguei minha escola de inglês e comecei a me dedicar só àquilo, né? Só a missão ali, com o intuito também de aprender a falar inglês, estar perto deles ali. E o resultado disso foi que eu não aprendi a falar inglês. E até hoje eu não sou fluente, né? Eu aprendi na caminhada algumas coisas, fiz outras escolas depois, mas eu não aprendi a falar inglês, eu não consegui atingir os meus objetivos. E eu tô compartilhando isso com vocês porque a Bíblia trata dos conselhos como uma coisa boa, né? É bom, é sábio, é inteligente a gente ouvir conselhos, a gente ir em busca de conselhos. Provérbios 11 vai dizer que na multidão do conselho existe sabedoria, ou seja, quando eu estou para tomar um tipo de decisão importante na minha vida, eu buscar por conselhos é inteligente, é sábio, eu preciso fazer isso. O próprio livro de Provérbios é um livro de conselhos. Ensina a criança no caminho que deve andar e assim ela não vai se desviar. Isso não é um mandamento, é um conselho. Se você instruir uma criança no caminho do Senhor, a chance dela se desviar é menor do que se você criar ela ao léu, entende? Então, o próprio livro de Provérbios é um livro de conselhos. Só que a gente tem que aprender que os conselhos não são mandamentos. E às vezes a gente lida com os conselhos dos nossos pastores, dos nossos líderes e até de outras pessoas como se fosse mandamento para nossa vida, e a gente se isenta da responsabilidade de tomar decisões a partir da nossa própria análise, né? A nossa responsabilidade é de ouvir os conselhos e tomar decisão. A própria escritura vai dizer em outro texto que a gente precisa calcular os custos antes de tomar uma decisão. Então eu preciso calcular tudo o que vai me custar tomar certas decisões, fazer certas coisas, para ver se eu de fato vou conseguir concluir aquilo, ou se não vai ser um motivo de vergonha, né? Eu vou começar a construir um edifício, mas no fim das contas eu não vou conseguir concluir esse edifício porque eu não calculei os custos. É a ilustração que o texto bíblico usa, né? De um construtor que vai construir um prédio. Então é inteligente, a gente precisa aprender a buscar por conselho, sim, é muito importante, só que a gente tem que aprender também que nós somos responsáveis por tomar as decisões. A gente tem que parar de terceirizar isso, botar isso na conta das pessoas e começar a chamar responsabilidade para nós mesmos, né? A gente tem responsabilidade sobre o que nós ouvimos, sobre o que nós dizemos, sobre os ambientes que nós estamos, e em vez de ficar naquela coisa, sabe? Ah, é pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo. Isso é coisa de criança, é coisa de gente imatura. Pessoas que são maduras, elas analisam, ouvem os conselhos de Deus, na palavra de Deus, os mandamentos de Deus, ouvem o conselho dos irmãos e então tomam as decisões. Isso é para mim. Isso não é para mim, isso é inteligente de se fazer, isso não é inteligente de se fazer, é isso que Deus quer, não parece ser isso que Deus quer, entende? E começa a agir como pessoas maduras. E tem uma coisa que mudou totalmente também a minha visão sobre o discipulado, que é a diferença que existe entre os mandamentos, entre aquilo que é mandamento de Deus, entre aquilo que é conselho e entre aquilo que é opinião. Eu já até falei isso aqui em outro vídeo, eu acho, mas existe uma diferença entre essas coisas e a gente precisa lidar com elas como elas são. Então eu não posso lidar com um mandamento bíblico como se ele fosse uma mera opinião, porque é um mandamento, está escrito, Deus me manda amar o próximo como a mim mesmo, Deus me manda não trair a minha mulher, Deus me manda amá-lo acima de todas as coisas, entende? Ser um bom pai, ele me manda fazer isso, então não é um conselho, entende? Não é uma opinião, eu preciso obedecer, e os conselhos não são mera opinião. Se eu não ouvir os conselhos das pessoas, pode ser que eu me dê mal, ou pode ser que não ouvir os conselhos seja algo bom também, como no meu exemplo. Se eu tivesse ponderado melhor, se eu tivesse olhado para a situação e calculado melhor, talvez eu não teria me dado mal, porque eu não preciso obedecer conselhos como se fossem mandamentos, porque não são. E a gente tem que parar de ter medo, porque às vezes as pessoas cobram obediência nossa em relação aos conselhos delas, como se os conselhos delas fossem mandamentos. E não são, a gente precisa lidar com cada coisa como elas são. E um outro exemplo disso é a própria história do rei Roboão, né? O filho de Salomão.
A Bíblia diz que ele herdou o trono de Salomão, ele começou a reinar em Israel, e quando ele ascendeu ao poder, ao trono, a Bíblia diz que ele, ao invés de ouvir os conselhos dos anciões que estavam ali já com Salomão, né, que já tinham sabedoria nos conselhos, ele resolveu ouvir os conselhos dos jovens, dos amigos dele. E ele acabou se dando mal, porque os anciões falaram: Roboão, seja bom para esse povo, incline teu coração para eles, porque Deus vai te ajudar a reinar, eles vão te amar, vão te honrar como rei. E os jovens falaram: não, Roboão, se o teu pai foi severo com esse povo, seja mais ainda, porque você vai impor respeito, eles vão te obedecer. E Roboão, cresceu os olhos, foi lá, obedeceu os conselhos, seguiu os conselhos dos jovens, e a história bíblica diz que isso foi um erro, foi horrível o que aconteceu depois. Então a gente precisa entender que conselhos são coisas boas, a gente precisa buscar conselhos, só que conselhos não são mandamentos. E isso é um problema para nós, porque a gente é chamado para esse lugar de responsabilidade, de pensar, de colocar a nossa cabeça para funcionar, sabe, a nossa boca para ler a palavra de Deus, nossa mente para ler a palavra de Deus, para começar a entender o que Deus quer de nós e deixar de ser tão parecido como o povo no deserto, que queria que Moisés subisse o Monte Sinai e tudo que Deus falasse para Moisés eles iriam obedecer. E entender que Deus chama nós para sermos reis e sacerdotes, ou seja, todos nós, eu, você, homem, mulher, jovem, criança, todos nós somos sacerdotes diante de Deus e temos relacionamento com Deus, somos chamados para esse relacionamento, para pensar a nossa fé, para conhecer a Deus nas suas escrituras e para tomar as nossas decisões baseado em conselho, com sabedoria, a partir da palavra de Deus, mas de forma individual e parar de ficar sendo Maria vai com as outras. Isso para tudo na nossa vida. A gente tem a responsabilidade de filtrar tudo, as pregações que nós ouvimos, as músicas que nós ouvimos, independente de ser cristão ou não, porque tem muita música dentro da igreja que é uma porcaria, os lugares que nós estamos, a gente é chamado para isso. A nossa fé tem que ser uma fé que pensa, uma fé racional, porque isso glorifica a Deus. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like aqui, deixa um comentário se você teve uma experiência dessa já passou por uma situação de seguir um conselho de alguém e se dar mal, ou passou por uma situação de ouvir o conselho de alguém e se dar bem, isso é algo bom pra você? Escreve aqui nos comentários que eu vou gostar de saber da tua história, da tua experiência, tá bom? E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, aqui clica no botão vermelho inscrever-se, que aqui eu falo sobre Bíblia, reflexões teológicas, indico livros, falo sobre a vida cristã de modo geral e vai ser muito legal aí ter você aqui nessa jornada também. E se quiser me seguir no Instagram, lá eu indico livros quase todos os dias. Deus abençoe e até o próximo vídeo.